Olá, pessoal! Semana nova e mais conteúdo para vocês. Eu sou Giavani Barros, especialista em gestão empresarial para micro e pequenos negócios e te convido a estar nesta aula comigo. Na nossa aula de hoje, gente, eu vou apresentar para vocês os 5 principais erros cometidos pelos donos de micro e pequenos negócios quando eles estão fazendo a gestão financeira das suas empresas. E entendo que está nesse bolo também os profissionais liberais, os autônomos, os prestadores de serviços, os microempreendedores individuais, que são os MEIs. Então, fiquem atentos para não cometer esses erros. Eles são os principais vacilos, as principais gafes cometidas por quem não faz a gestão financeira da forma correta. Já estão com papel e caneta na mão? Ótimo! Então vamos ao primeiro erro de gestão. Gente, o primeiro erro de gestão cometido pelos donos de micro e pequenos negócios é não registrar todas as entradas e todas as saídas que acontecem dentro das suas empresas. O que isso quer dizer? Vou explicar, calma aí. Olha só, gente, quando você efetua uma venda, quando você efetua uma compra, há necessidade de haver a movimentação disso dentro do seu sistema de gestão, que pode ser um software, que pode ser uma planilha em Excel, que pode ser até mesmo um caderno. Então, todo aquele documento que dá entrada nos seus produtos que você adquiriu, ou seja, nas compras que você realizou, você precisa informar, você precisa criar um registro, tá? Então, você vai lá e diz assim, comprei X unidades de X item, certo? Ao valor de X reais. Ok. Quando você faz também uma venda, ou seja, ao executar uma venda, o procedimento é o mesmo. Você precisa informar lá dentro do seu registro que você vendeu X produtos a X reais. Então, você está aí fazendo o registro de uma entrada, ou seja, numa compra executada, e de uma saída, numa venda realizada. Detalhe, isso não é válido apenas para itens de venda ou de revenda, certo? Isso também é válido para aqueles itens do dia a dia, de consumo do dia a dia. Então, se você comprou material de expediente, se você comprou material de limpeza, tudo que você adquiriu para usar na sua empresa, você precisa registrar, você precisa fazer esse movimento, certo? Esse lançamento de informação. E esse registro, gente, não é só da compra e da venda, tá? Ele é também do recebimento e do pagamento. Então, pode acontecer que em um determinado mês você está recebendo por algo que você vendeu em meses anteriores, né? Quando você realiza uma venda parcelada. Ou você pode estar fazendo o pagamento de alguma compra que você parcelou. Então, o produto em si não está entrando nem saindo, mas a movimentação do dinheiro ocorrida de entrada e saída dele está acontecendo. Então, você precisa fazer essa movimentação, esse lançamento, para que haja esse registro de informação e depois, lá na frente, você tenha dados suficientes para fazer as análises econômicas e as análises financeiras dentro da sua empresa. Então, é muito importante que você registre compra e venda, pagamento e recebimento, tá? Se você também faz alguma movimentação de produto de uma loja para uma filial, ou se você entrega algum produto em forma de condicional para que a pessoa possa avaliar, para pegar depois, é importante também que você faça esse registro dentro do seu sistema, tá? Porque aí você vai ter o controle do que está saindo e do que está entrando dentro do seu depósito, dentro do seu estoque, para que depois, ao analisar o custo do seu estoque, você não fique com falhas, né? Financeiramente falando. Então, prestem atenção. Você deve estar se perguntando assim, Dia, mas eu sou prestadora de serviço, eu não tenho estoque. Gente, vocês têm estoque, só é um estoque diferente. Se você precisa adquirir qualquer item que seja para realizar o serviço de vocês, isso aí acaba sendo um estoque. Não é um estoque que você vai revender, mas é um estoque que vai te dar condição para que você consiga executar o seu serviço. Então, essa movimentação de todos esses itens que você vai precisar adquirir para executar o seu trabalho também precisa ser lançado dentro do seu sistema.
ok? Não pode deixar nada em aberto, gente. Qualquer 10 centavos, 15 centavos, R$ 1 que você movimenta, ele precisa passar pelo registro de entrada e de saída, porque senão vai gerar o que nós acabamos de falar, primeiro erro de gestão, certo? Então, não cometa este erro. Gente, vamos lá. Segundo erro de gestão, que infelizmente é tão deprimente quanto o primeiro, porque também é muito cometido pelos donos de negócios aí fora. Gente, segundo erro de gestão é não criar uma reserva financeira. Entenda por reserva financeira o seguinte: você precisa de caixa tanto para pagamentos diários, mensais, como para pagamentos bimestrais, trimestrais, quadrimestrais, anuais, certo? Então, vão ter um determinado período ali que você vai precisar gerar uma reserva, fazer o provisionamento, ou seja, guardar a grana para você usá-la no futuro. Quer ver um exemplo? 13º salário. Você só paga o 13º salário, ou seja, só desembolsa dinheiro para pagar o 13º salário nos meses de novembro e de dezembro. E às vezes, dependendo do procedimento, né, da rotina que a empresa usa, só lá em dezembro. Fato é, você tira só aqueles 2 períodos para fazer o pagamento. Só que você precisa guardar dinheiro todo mês para que essa grana esteja disponível lá no ato do pagamento. E isso não cabe, gente, apenas para 13º, não. Aí você inclui também as manutenções que você precisa fazer dentro da sua empresa. Aí você pode incluir também, por exemplo, compra de material de escritório, porque nem sempre você compra todo mês, dependendo da necessidade. Tem empresas que compram a cada 2, 3 meses ou compram a cada 6 meses, né? Então, você precisa guardar essa grana para que você utilize isso em um determinado período. Então, crie uma reserva financeira. E esse tipo de reserva, gente, também pode ser as reservas emergenciais, ou seja, você ter uma grana em caixa para algum imprevisto que venha acontecer. Porque, principalmente no que diz respeito a imprevistos da natureza, você não tem como calcular. Então, é importantíssimo que você tenha uma reserva emergencial para que você possa se valer desse dinheiro em algum momento. Então, existem 2 condições, ou seja, 2 possibilidades, ou melhor, 2 necessidades que você tem dentro da empresa para gerar a reserva de caixa, ou seja, para criar a reserva financeira. Uma é para pagamentos futuros, que é o que a gente chama de provisionamento. Você está guardando um dinheiro agora para pagar em um determinado momento algo que é corriqueiro dentro do seu negócio, mas que você não precisa pagar todo mês, ou para uma reserva de emergência, que é para aqueles imprevistos, para aquelas coisas que você não tem como mensurar quando e se vai acontecer. Mas é importante você ter uma expectativa, ou seja, uma perspectiva de quanto isso vai te gerar para que você tenha esse dinheiro em caixa no ato da necessidade, ok? Um outro erro muito comum, que é que eu vou apontar como terceiro erro de gestão, é não estabelecer os objetivos financeiros. Gente, se você não estabelece uma meta financeira para o teu negócio, você está ferrado, porque você não sabe nem para onde vai, certo? Fica perdido no meio aí das coisas. Não tem como montar um plano de ação financeira para que você possa executar. Então, estabelece esse objetivo. O que isso quer dizer, Giovanni? Você precisa definir quais são os custos que você tem dentro do seu negócio. Daí isso mensalmente. Aí você vai pegar esses custos mensais e vai multiplicar de preferência por 12 meses, porque aí você tem uma ideia ao longo do ano quanto você vai precisar de grana, para que você possa se organizar mensalmente. A mesma coisa você vai fazer para estabelecer os seus objetivos financeiros em relação às suas receitas, aos seus faturamentos. Então, quando você consegue identificar quanto você vai precisar de grana para cobrir seus custos, ou seja, pagar todas as suas despesas, você consegue definir e mensurar quanto você vai precisar
para faturar, ou seja, para vender. Então, estabelece aí isso num período de longo prazo, traça esse plano de ação, porque somente assim você vai ter em mãos a quantidade de dinheiro necessária que você precisa. E olha que legal, não só para essa grana que você vai ter que desembolsar todo mês, né? Mas para aquelas outras reservas que eu falei anteriormente. Você vai precisar de uma reserva para os seus custos que eu chamo de invisíveis, que são os custos que você vai ter que provisionar, né? E também para as reservas de emergência, que é aqueles imprevistos que você não sabe quando e como vai ocorrer. Então, traça dentro desse objetivo, estabelece dentro dessa tua meta que você tem tanto esses custos, como você vai precisar também gerar essas receitas para cobrir esses custos, ok? Vamos falar do quarto erro. Meu Deus, esse aqui é ficha carimbada. Acredito que 99% das micro e pequenas empresas lá nos micro e pequenos negócios. O que o gestor, dono da pequena empresa, costuma fazer? Ele tem lá o salário dele, o dito prolabore, né? Show. Muito bem. Só que esse prolabore é um prolabore assim flutuante, né? Ele varia bastante. Um mês ele é um valor, no outro mês ele é outro valor, e às vezes tanto para mais como para menos. Gente, isso está errado, tá? Isso está errado. Quando você estabelece um valor a ser recebido, tem que ser um valor fixo, que não flutue, que nem vá para cima e nem vai para baixo mês a mês. Então, primeiro, se você não sabe o que é o prolabore, vamos começar definindo o que é um prolabore, porque você precisa estabelecer, certo? Prolabore quer dizer em função do labor. O que isso quer dizer? É um salário que o dono da empresa está recebendo por trabalhar nela, por trabalhar por ela. O que isso quer dizer nela e por ela? Às vezes o dono da empresa ele não está lá dentro fisicamente da empresa, mas ele está atuando pela empresa, ou seja, está resolvendo coisas pela empresa em algum outro lugar ou até mesmo em casa. O fato de ele não estar dentro da empresa não quer dizer que ele não está trabalhando, certo? Então é importante deixar claro que prolabore é a remuneração, ou seja, o salário do dono da empresa. Entenda que ele só vai receber o salário se ele trabalha. Se ele não trabalha, se ele não faz nada, se ele vai lá só para catar dinheiro no final do dia, isso não é trabalho, tá? Ou é um mínimo de trabalho aí que não vale a pena a empresa remunerá-lo. Então, ele vai ter que esperar a empresa dar lucro para poder retirar. Isso aí também é uma outra falha muito grande, porque as pessoas têm mania de confundir retirada com prolabore, tá? Retirada, gente, é um valor que você vai fazer, vai retirar quando a tua empresa estiver te dando lucro, certo? Então, você vai lá e faz a retirada dos lucros. Pode ser uma retirada semestral, pode ser uma retirada anual. Eu só não recomendo que seja mensal, bimestral, ou seja, períodos curtos, porque você pode fazer com que a tua empresa fixe em caixa, certo? No momento que você fica retirando todos os lucros, valores provenientes que deveriam ter entrado e não entraram vão acabar reduzindo naquele mês, você vai ficar sem dinheiro suficiente no seu caixa, ok? Então, não tira dinheiro da empresa referente aos lucros todo mês, tira do seu prolabore, do seu salário. Então, você determinou que o seu prolabore vai ser lá, vamos pensar aqui, de R$ 1.000, então você vai tirar todo mês esses R$ 1.000. Esse mês o trem se enrolou e não sobrou. Tudo bem, se não deu para você tirar naquele dia, você pode tirar depois, no outro mês, mas é importantíssimo que você retire, tá? Você precisa definir isso como algo permanente para você, porque senão acaba virando uma bola de neve. Então, entenda que o seu prolabore deve ser definido com um valor fixo, pelo menos para um período de um ano, tá? Até as coisas na empresa assim, se ajustarem, se equilibrarem, depois você começa a melhorar o seu prolabore, mas não tira um valor a mais, tira apenas aquele valor que você determinou. Como que você pode mensurar esse prolabore? Você pode mensurar o prolabore pensando nas despesas que você tem, que são, digamos assim, básicas, não é
luxo, nem supérfluo. São as suas despesas básicas da sua casa que você é responsável por arcar. Que aí você pode pensar não só em você, mas na sua família. Se você é casado, se você tem filhos que ajudam, então é uma complementação dessa renda, certo? Então não pensa em tirar da empresa mais ou menos porque ela faturou mais ou faturou menos em cada mês. Estabeleça o seu prolabore, ok? E esse valor tem que ser retirado todos os meses. Por quê? Porque você está trabalhando pela empresa, então é justo que você receba por ela, certo? Vamos ao quinto erro de gestão. Esse também dá muita dor de cabeça. Gente, quinto erro de gestão dentro dos pequenos negócios é não separar a conta jurídica da conta pessoal. É uma salada de fruta que eu vou te contar que a galera faz, que só Jesus na causa. Gente, você precisa separar o que são suas despesas pessoais das suas despesas empresariais. Você precisa separar as suas receitas pessoais das suas receitas empresariais. Você precisa ter duas contas, não pode ser uma conta só, porque você vai acabar se atrapalhando. Ah, Dia, então vou ter que pagar mais manutenção de conta para poder ter duas contas? Não, gente. As contas digitais estão aí para auxiliar nisso. Você pode ter uma conta digital, independente de que banco for, não vou aqui puxar saco para nenhum, né? Então você abre uma conta digital para ser a sua conta física, né? Onde você vai fazer transferências da sua conta jurídica, né, da empresa, para sua conta pessoal, referente ao seu prolabore. Então, assim como você transfere o dinheiro para os seus colaboradores, para os seus empregados, você vai transferir o seu valor, que pode ser uma vez por mês, ou você, se você quiser, né, resolver dividir isso em duas parcelas, 15, 15, enfim. Fica a teu critério aí definir como você vai fazer esse repasse. O importante é que esteja separado. Dia, então quer dizer que se aparecer uma conta minha lá ao longo do mês, por exemplo, tem a conta de energia para pagar, aí eu não recebi ainda o dinheiro, meu salário, né, meu prolabore daquele mês. Eu não posso tirar dinheiro da empresa para fazer o pagamento dessa conta? Claro que pode, né, gente? Poder pode, não deve, mas pode. Só que tem um detalhe: a hora que você for fazer essa retirada, você não pode pegar esse lançamento e colocar dentro do software lá de registro da empresa. Você vai colocar lá como um AV seu, como um vale, né? Perdão, como um vale seu que você retirou essa grana para uso pessoal para ser descontado lá do seu Prolabore. E aí resolve o problema, tá? Porque a grande confusão que faz é porque assim, acaba pegando todas as despesas, né? Porque isso, dentro do pequeno negócio isso é comum, principalmente quem é prestador de serviço aí, né? Acaba pegando as contas do dia a dia, aí leva para a empresa acaba fazendo os pagamentos pela conta. Gente, não dá porque isso não vai acabar bem. Então, assim, por mais que você faça os pagamentos com o dinheiro da empresa, não deve fazer os lançamentos dentro das rotinas da empresa. Você coloca lá como uma observação de AV para ser descontado do seu salário, tá? Então é importantíssimo que você separe as suas contas pessoais das suas contas empresariais. A empresa precisa ter uma conta e você, pessoa física, precisa ter outra conta, porque senão vira uma bagunça, tá bom? Olha só, não tem mistério nenhum, não tem segredo nenhum fazer a gestão financeira da empresa. É muito fácil, gente. Basta dedicação e disciplina. Então, você já sabe aí, esses 5 erros você não pode cometer. Vamos lá, reprisar? Vamos lá, então, reprisar os 5 erros de gestão, mas de uma forma diferente, para que você já vá colocando dentro de você a necessidade de não cometer esses erros, ok? Então, primeiro ponto é, você deve registrar todas as entradas e todas as saídas que acontecem dentro da sua empresa. Segundo, você deve criar reserva financeira. Terceiro, você deve estabelecer objetivos financeiros para o seu negócio. Quarto, defina um prolabore para você, ok? E quinto, separe suas contas pessoais das suas contas jurídicas.
ok? Fazendo isso, eu te garanto, você não vai ter problema na gestão financeira. Você vai conseguir, inclusive, traçar estratégias, estabelecer metas que você vai conseguir alcançar e o que é melhor, você vai ter plano de ação para ser executado, porque vai estar tudo muito bem traçado, não só na sua cabeça, mas também no seu projeto.